Uau, eu sempre gosto de gravar vídeos falando sobre minha vida, compartilhando com vocês momentos, experiências, e a cada dia que passa, nós percebemos que é muito importante a gente manter o equilíbrio entre aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente fala, e posteriormente aquilo que a gente se coloca à disposição de viver. Na maioria das situações, o homem ele vive simplesmente buscando agradar aos outros. A gente sempre foca muito em satisfazer a vontade, os desejos e as expectativas dos outros, quando na verdade a gente não consegue isso, não por nossa culpa, mas sim pela grande expectativa criada pelo outro em relação a nós, ou então pelo equívoco de nós mesmos esperar que o outro possa reconhecer a nossa capacidade, nosso talento. Nós somos conduzidos a um processo de profunda infelicidade, de muita tristeza, e a gente fica realmente abatidos, porque eu aprendi que nós temos que acreditar 100% em nós temos que confiar no nosso potencial, e a gente tem que compreender o seguinte: nem todas as pessoas estarão na mesma vibe que nós estamos, nem todas as pessoas estarão dispostas a elogiar a capacidade, a elogiar e reconhecer o talento do outro, e quando isso não acontece a gente se sente decepcionado. Mas a questão é, quando você sabe quem você é, você não se preocupa com aquilo que os outros pensam, ou jamais você vai se preocupar com aquilo que os outros vão falar de você, porque você já tem uma validação interna e você não precisa de validações externas. A gente percebe a cada dia que a mediocridade ela aumenta. Infelizmente nós temos hoje a possibilidade de buscarmos conhecimento, nós temos a possibilidade de aprender coisas novas a cada dia, nós temos à nossa disponibilidade os smartwatches que traz facilidade para cada um de nós. Num clique no braço nós temos smartphone, nós temos computadores, nós temos notebooks, nós temos várias facilidades para nos conectarmos com o mundo digital, para nos conectarmos uns com os outros, e às vezes a gente esquece da principal conexão. A nossa principal conexão, ela deve ser entre nós e nós mesmos. Quando eu elimino o meu ego e quando eu deixo florescer o meu eu interior, e quando esse eu interior ele começa a estar conectado com o eu superior, a gente percebe que é muito mais fácil você viver a sua vida, é muito mais fácil você se compreender, você entender quem você é, e o mais importante de tudo é a gente buscar respeitar as diferenças, é a gente buscar compreender que na verdade nós estamos aqui vivendo um grande processo e que esse processo ele irá nos conduzir para um caminho de conhecimento, para um caminho de crescimento, e esse crescimento ele só vem através da nossa luta diária em busca do conhecimento. Eu falo sempre, de nada adianta você ter toda a enciclopédia britânica na sua mente e você não externar esse conhecimento. De nada adianta você viver em uma cidade, você trabalhar em um local, você é o mais inteligente e você não compartilha os seus conhecimentos com outras pessoas. Isso é algo que se torna algo muito negativo. Por quê? A partir do momento que eu compartilho experiências, que eu compartilho meu conhecimento com outras pessoas, eu estou colocando as pessoas em uma condição de buscar a igualdade. Porque a partir do momento que eu compreendo que tudo aquilo que eu estou fazendo, tudo aquilo que eu fiz há um tempo atrás não iria me conduzir para um caminho de prosperidade, para um caminho de sucesso, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei, mas eu não me culpo por isso, eu não me puno por isso, porque particularmente eu acredito que os erros, as falhas, fazem parte desse processo de crescimento e de evolução. Eu não posso jamais me corrigir se eu nunca falhei, eu não posso jamais corrigir aquilo que eu não reconheço que está errado em mim. E na maioria das situações, o que a gente precisa corrigir é simplesmente a nossa maneira de pensar. De repente você
é alguém muito tímido, você tem medo de falar em público. Na verdade, você não tem medo de falar em público. Você tem medo de errar em meio ao público. Mas a mensagem que você tem para transmitir, ela sempre tem que ser maior do que o seu medo. Eu falo sempre que um sonho que nós temos, um desejo que nós acalentamos, esse sonho, esse desejo, ele tem que ser maior do que o nosso medo, ele tem que ser maior do que a nossa vergonha. Por quê? As pessoas estão passando aqui pelas ruas, cada uma está vivendo o seu estilo de vida. Vai passando uma mulher ali que colocou o bob e vai saindo na rua, ela é igual ao cara que faz a chaparia do carro, não pinta e sai desfilando. Mas é o conceito dela, é o estilo dela. Então cada um vive a sua vida, cada um vive os seus ideais, cada um faz aquilo que gosta, porque nós temos ainda essa liberdade de escolher aquilo que nós desejamos ser. Então a cada dia que passa, o que eu busco na minha vida é compreender o seguinte: a partir do momento que eu não me importe com o que os outros vão falar de mim, eu permito que cada um viva a sua vida, eu permito que cada um faça as suas escolhas, e eu me permito viver a minha vida, eu me permito fazer as minhas escolhas, eu me permito cometer os meus erros, corrigir esses erros, evoluir, crescer, e sem julgamento, porque a pior coisa do mundo é o julgamento. A pior coisa do mundo é quando você se auto-pune, quando você julga o seu próprio comportamento. Por quê? Caramba, há alguns anos atrás eu não tinha a capacidade que eu tenho hoje. Há alguns anos atrás eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não posso ficar voltando ao passado e transformando a minha vida, o meu presente, que é uma dádiva do grande Criador do Universo, em um grande chapéu mexicano que vai fazer sombra sobre a minha possibilidade de crescer, sobre a possibilidade de evoluir, sobre a possibilidade de me tornar alguém melhor a cada dia, simplesmente porque eu errei, porque eu falhei lá no passado. Eu tenho que a cada dia ressignificar a minha existência, eu tenho que a cada dia buscar me tornar a minha melhor versão e compreender o seguinte: os erros, os desafios, as lamentações, as tristezas, os insucessos farão parte da minha vida, e tudo isso eu tenho que pegar e saber lidar com todas essas situações. E eu acredito que a cada dia, quando você vence um desafio, quando você consegue enfrentar uma dificuldade que aparentemente ela não tinha solução, e você consegue realmente solucionar, você consegue equacionar determinadas situações, você vai se transformando em alguém mais forte, alguém mais lúcido, em alguém mais consciente. E a partir do momento que você se dá essa oportunidade de viver a vida de uma forma diferente, aí a vida começa a se expandir, você começa a ver novas possibilidades, você começa realmente a compreender o seguinte: olha, se eu venci esse problema que se apresentou na minha vida hoje, eu tenho a capacidade de solucionar qualquer coisa. E o mais importante é você manter sempre a fé, você manter o foco e a esperança que dias melhores virão. Eu vivi a minha vida, uma boa parte dela, desejando curar as outras pessoas. Um belo dia, meditando no meu ritual da manhã, o grande Criador do Universo falou para mim: olha, filho, teu maior problema é o seguinte: você quer curar os outros e você esquece que primeiro você tem que praticar a autocura, primeiro você tem que praticar o auto-perdão, primeiro você tem que evoluir, primeiro você tem que crescer, primeiro você tem que adquirir conhecimento, para depois você, através do teu processo de cura, você vai compartilhando a tua experiência com outras pessoas e levando outras pessoas a um despertar, conduzindo outras pessoas a um desejo de mudar, porque você também mudou. Então, a vida é isso, e a gente vai evoluindo a cada dia com os nossos aprendizados, com os desafios, com tudo aquilo que vai acontecendo na nossa vida, e a gente vai acumulando essas bagagens para que a gente possa se tornar a cada dia aquela versão que a gente deseja ser, não uma versão sem falha, sem erro, mas uma versão mais humilde, mais humana e que se perdoa. Pega esse código e abraça para a vida, o sucesso sempre. Uau!